A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 69 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dando continuidade às nossas orações a respeito de características ligadas à liderança familiar e à morte sacrificial no relacionamento conjugal, o nosso tema de hoje é marido gentil e respeitoso. Então, a sua oração hoje será com base no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor a respeito disso? Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Muito bem. Por que vamos orar a respeito dessa característica que parece tão óbvia? E por que o Espírito do Senhor aconselhou aos maridos que assim o fizesse através do apóstolo Paulo? Vamos entender o contexto histórico por isso? Lembrem que o apóstolo Paulo, ele era o pregador dos gentios. Ele foi um construtor de igrejas, né? Onde através dele o Espírito Santo ia lapidando as pessoas, né? Através da palavra, da pregação, do incentivo, dos sermões. Muito bem. E nesse contexto, que nós vamos chamar de um contexto greco-romano, a cultura, embora um tanto diferente da nossa, não se diferenciava tanto a respeito da relativização do casamento, tá? Da permanência dentro do casamento. Vocês vão entender o que eu estou falando. Naquela época, existia uma obrigação para a mulher casar, e isso é fato. A mulher, o homem jovem, a moça, via de regra, eles casavam muito cedo. A mocinha com 12 anos, ela já deveria estar já ingressando no casamento. Por isso, o índice de mortalidade, ou seja, mortes, né, era muito alto. Estima-se, por alguns historiadores, que uma em cada 5 meninas que casavam e geravam filhos, né, logo após o casamento, elas faleciam. Então, tanto o casamento quanto gerar filho naquele contexto era bastante nocivo para elas. Mas elas eram educadas desde sempre para casar. E naquele contexto, o casamento tinha um valor muito mais patrimonial, ou seja, econômico, né, dinheiro, do que afetivo, espiritual ou algo semelhante. Então, embora houvesse uma exigência para que as moças se casassem, né, e essa exigência e necessidade de casamento, ela sofreu uma série de variantes. Dependia da estética da garota, do como ela era cotada, do patrimônio. Nessa época já se falava em dote, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A moça, quando ela ia casar, ela tinha que ter um determinado valor financeiro para que ali, eu estou falando de uma forma assim bem prática, tá? Para que todos nós venhamos a compreender. A ideia é que a gente entenda, para que ali o indivíduo pudesse casar com elas e eles iniciassem a vida. Então, o valor do dote também tinha muito a ver não apenas com a condição financeira da família, mas também com a aparência da moça, né? Se ela não tivesse uma aparência tão privilegiada para os costumes da época, provavelmente o dote dela ia ter que ser mais alto. E para uma moça, naquele contexto, não casar, era vergonhoso, porque, como eu falei, havia uma exigência social para que casassem, principalmente quando se tratava de famílias nobres, ou seja, financeiramente falando, tá? Pessoas que tinham dinheiro. Muito bem. A questão do casamento naquela época era tão patrimonial, né, tão econômica, que muitas famílias, quando a mulher gerava um filho e via que era uma menina, muitas abandonavam no lixo, né, para se esquivar, ou seja, fugir do compromisso futuro que haveria de se ter com ela.
E aí o contraste é o seguinte: naquele contexto em que o apóstolo Paulo estava falando, ao mesmo tempo que havia uma obrigatoriedade de casar, havia uma fragilidade muito grande na instituição casamento. Então, a sociedade era o que nós chamávamos de patriarcal. Uma sociedade patriarcal, falando de uma forma assim bem prática. Acredito que as irmãs já sabem que é uma sociedade em que tudo gira em torno do homem. O homem é que manda. A esposa, ela vive em função do marido. Tudo é de acordo com a vontade do marido. E nesse contexto, se o marido não estivesse satisfeito com a mulher, de repente ele se encantou por outra, ou ele não se agradava da forma dela cozinhar, ou ele se enojou da cara dela, estava aborrecido, então ele podia tranquilamente se divorciar. O divórcio, nesse contexto, era muito comum. E aí, nesse caso, tanto o homem como a mulher, nessa sociedade, né, estava livre para o desfazimento do casamento. Era algo assim muito banal, algo totalmente diferente do que se pregava lá na cultura judaica, que é de onde nasce a fé que nós professamos, não é isso? O cristianismo. Então, para eles, para a cultura grego-romana, que eram as pessoas a quem o apóstolo Paulo estava pregando e lapidando para que eles se tornassem cidadãos do céu, era muito comum se divorciar. Logo, havia uma banalização do divórcio e até uma defesa filosófica, ou seja, existiam pensadores da época que defendiam o divórcio, e eles defendiam de uma forma banal, tá? O homem poderia se divorciar por qualquer besteirinha, segundo esses exemplares de pensadores. Por exemplo, Plutarco, que era um pensador da época, ele dizia que qualquer homem que não se divorciasse de sua mulher por ela ser uma esposa ruim, era um covarde. E o que é ser uma esposa ruim para esse contexto? Então, se esse indivíduo se irritasse por qualquer trivialidade que fosse, né, qualquer besteira que fosse com essa mulher, e passasse a considerá-la ruim, né, por bobagens, ele, segundo Plutarco, poderia se divorciar tranquilamente. Ele só não faria isso se ele fosse um covarde. Agora, observem que nesse contexto em que o apóstolo orienta o marido a amar a esposa, e em outros momentos ele vai dizer para que ele não a aborreça, é um contexto em que, sendo privilegiado, sendo uma sociedade que o homem tem voz e vez e direitos acima da mulher, e a mulher apenas obrigações, ele se sentia à vontade no direito de aborrecê-la, ser uma pessoa ruim com ela, de irritar, né, de tornar a existência dela naquele relacionamento insalubre, ou seja, pesada, ruim, difícil, né, de se manter. Eles aborreciam suas esposas com respaldo do próprio Estado. Né? O que tem? Que problema há nisso? E se eles cansarem, era só divorciar. Então, vamos lá. Nós estamos falando de um contexto em que há a obrigação do casamento, porém esse casamento não tem o valor como nós o entendemos hoje, como Cristo ensinou para a igreja que deve ter, tanto que o próprio apóstolo Paulo, quando começa a romper com os valores do mundo greco-romano e ensinar os valores cristãos para essas pessoas, ele instrui os maridos que amem suas esposas como Cristo amou a igreja, tá? Houve um rompimento daquela visão da época para que se pudesse lapidar aquelas pessoas onde o amor foi colocado como fundamento no casamento, não mais o contrato financeiro. Lembrem que naquela época, para a mulher casar, nesse contexto que nós estamos falando, ela precisava dar um dote que poderia ter sido muito alto, dependendo da família, dependendo da aparência dela, ou relativamente baixo. Mas se fosse um dote muito alto,
quando houvesse o desfazimento daquele casamento, ou seja, o divórcio, que já sabemos que era algo banal, aquele marido deveria devolver para a família o dote que ela deu. E se ele tivesse sido um marido ruim, né, a depender da época, se ele tiver, por exemplo, agredido, tivesse sido um marido violento ou coisa do tipo, ele ia ter que acrescentar 50% em cima do valor que ele recebeu. Então, às vezes, o divórcio ficava muito oneroso para ele. E aí ele ia se manter naquela construção, né, casamento de fachada, somente por causa do valor econômico. E então o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ensina a esses homens que eles não devem mais agir como a sociedade havia ensinado eles a agir, como aquele contexto patriarcal favorecia para que eles agissem, mas diz para eles que eles precisam amar as esposas deles. No mesmo versículo, no mesmo capítulo, em que o apóstolo reforça a importância da esposa ser submissa, a importância da esposa ser zelosa, ele volta para manter o equilíbrio, porque o nosso Deus é Deus de equilíbrio, é Deus de ordem, de decência, e diz a esse marido, para que ele seja gentil, generoso, amoroso para com a sua esposa. Observem a diferença, né, na relação em que se estabelece entre os maridos no contexto mundano e a relação que Cristo propõe que exista entre eles num contexto cristão, de pessoas que estão se preparando para morar com Cristo na glória. Então, aqui o Espírito Santo está ordenando e instruindo esses maridos a não serem tiranos, ou seja, duros, ranzinhos, agressivos, impositores, violentos, pessoas que impõem a sua vontade com violência, mas a amarem as suas esposas com um amor sacrificial, cuidadoso e cheio de respeito. E esse discurso, em si, ele é revolucionário. O Espírito Santo está trazendo uma novidade preciosa para aquele contexto que se deve manter nos dias de hoje, né? Lembrem que nos dias de hoje já há também a banalização do divórcio. Lembrem dos discursos que existem lá fora, nos dias de hoje, em que se valoriza muito mais o estar só, o estar solteiro, o divorciar-se por qualquer coisa, do que lutar pelo casamento, pelo matrimônio e pela família. Então, assim como o filósofo Plutarco orientou a sua esposa, segundo conta historiadores, para que ela não confiasse na beleza dela e nem no dinheiro dela, mas tratasse de ser uma ótima esposa, deixando claro que, a bel prazer, ele poderia se divorciar dela, trocar ela a qualquer momento. Assim também acontece nos dias de hoje. Porque se naquela época as leis romanas não protegiam as partes acerca do divórcio, né, principalmente divórcios por motivos banais, hoje em dia está cada vez mais banal também se divorciar. E a internet está aí com todas as suas influências nefastas para deixar claro para o indivíduo que, se ele enjoou, não quer mais, separa. Se a mulher se apaixonou por outra pessoa, tem que ser feliz. O importante é ser feliz. Separa. Vejam, no contexto da pregação do apóstolo Paulo, se o indivíduo conhecesse uma mulher mais formosa ou com um dote maior, que era mais provável, uma mulher com mais dinheiro, ele poderia perfeitamente, segundo os costumes locais daquela sociedade, abandonar a sua esposa e ali casar com outra por questões financeiras. E foi por isso que o filósofo Plutarco vai dizer para a esposa dele, né? Segundo contam os historiadores, para que ela procurasse ser uma boa esposa e não se confiasse apenas da beleza e no dinheiro, porque se ele quisesse, ele ia embora, ele caía fora. Então você tem uma sociedade onde a mulher era obrigada a casar,
ela era obrigada a ser uma excelente esposa, ela era obrigada não apenas a ser submissa, mas também a gerar filhos desde muito nova, e elas também desejavam isso, né? Mas também ficavam totalmente à mercê, à disposição da vontade de maridos fortemente influenciados por uma cultura demoníaca, que fazia deles péssimos companheiros. E aí o apóstolo Paulo, muito sabiamente, instruído pelo Espírito Santo, vai falar na linguagem deles qual é a cultura do céu. E quando a gente vai lá para o livro de Efésios, né, o capítulo 5, do versículo 23 ao 25, ele vai instruir a mulher a ser submissa, de fato, confirmando um costume local, tá? Em que pese houvessem muitas variações comportamentais. Nós estamos falando de uma sociedade em uma geração totalmente distorcida e louca, tá? Fortemente influenciada por culturas satânicas. Então é nesse contexto que o apóstolo ele vai confirmar o papel da mulher enquanto submissa, mas ele vai trazer para o homem a responsabilidade do zelo, do cuidado, da chefia. Ele vai dizer, realmente, o homem tem a sua importância na casa, o seu valor, inclusive enquanto o cabeça da casa, mas a mulher é o corpo. E aí ele vai dizer que o homem ele tem que amar a mulher da forma sacrificial como Cristo amou a igreja, além de dar a esse homem a responsabilidade do zelo. E quando nós falamos de zelo, vamos lembrar também que naquele contexto, os homens eles eram autorizados a ter várias amantes. Né? Ele era muito comum para eles, era cultural. Então, agora ele está obrigado também a ser fiel naquele relacionamento. Porque quando a gente fala do adultério, é mais fácil a gente entender o adultério quando ele envolve a infidelidade da mulher casada. Então, o homem ele será um adúltero no momento em que ele toma para si uma mulher casada. E a mulher casada vai sofrer duras penas, dependendo dos costumes, né, e de qual época se fala. Sérias coisas poderiam acontecer com eles dois, tá? Mas ter várias amantes era muito comum para aquele homem casado. E agora ele fica obrigado a ser fiel, e o divórcio deixa de ser um escape para o marido insatisfeito. O Espírito Santo ele passa a mostrar através do apóstolo Paulo onde estão as falhas, aonde deve ser reparado, quais são as mudanças de posturas que se deve ter. Ele mostra a esse marido que, em que pese a sua esposa tenha responsabilidades enquanto mulher na casa, né, tem as suas obrigações, ele também tem as obrigações dele, e uma dessas obrigações é ser gentil. Ele precisa tratar ela com gentileza, ele precisa tratar ela com amor, ele precisa respeitá-la. E mais do que respeitá-la, ele precisa honrá-la e não aborrecer a ela. Porque assim como ninguém aborrece o próprio corpo, assim também ele não deve aborrecer a sua esposa, já que enquanto marido e mulher, eles são um só corpo, vivendo em uma só carne e devem estar em um só espírito. E a partir de agora, vocês tomam conhecimento de que o casamento, naquele contexto, né, cultural greco-romano, ele foi fortemente influenciado pela narrativa cristã, pelos valores cristãos e pelos princípios dados pelo próprio Deus. O processo de adaptação não foi fácil, né? Está aí acontecendo até os dias atuais. Mesmo hoje, há muitos casais que não conseguem se adequar àquilo que Deus ordenou à igreja, que sequer se propõe a ler a palavra do Senhor para entender o que Deus espera do marido e da esposa no contexto do casamento, e por isso nós conseguimos observar tantas aberrações em relacionamentos
entre pessoas que muitas vezes sim são crentes convertidas, mas a Bíblia diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento, e não será assim com você, né, que está participando desse propósito. Porque se você já tem o seu companheiro, está se preparando para o casamento, para formalizar a sua união, vocês irão casar cientes de quais são os seus papéis dentro da relação para que essa família dê certo, para que ela seja uma família funcional. Uma família que produz filhos saudáveis, física, psíquica e emocionalmente, esposas felizes, maridos satisfeitos, um contexto familiar agradável, tá? E aquelas que aqui estão ainda na dispensação do Senhor, esperando o cumprimento da boa, perfeita e agradável vontade dele, quando casar, será debaixo de bênção e sabedoria. Já casarão com todo o conhecimento necessário para a edificação de um lar abençoado. E agora oremos para a honra e glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, ainda na sua presença, eu oro ao Senhor no nome de Jesus Cristo, acompanhada por essa pessoa que deposita no Senhor toda a sua esperança, que coloca nas suas mãos todos os seus projetos e também a sua vida sentimental. Senhor, entre na mente e no coração dessas pessoas e começa a operar, meu Pai, a transformação. E começa a moldar essas pessoas em seus relacionamentos, em suas vidas, segundo os padrões do céu, segundo os padrões do Senhor. Pai querido e Pai amado, vai arrancando tudo que não te agrada, tudo que não vem do Senhor, tudo que existe para a promoção de escândalos e vergonhas, e derrotas e frustrações, mas caia por terra nesse momento toda a bancarrota, tudo que é contrário à palavra de Deus, caia por terra agora tudo que é contrário à vontade de Deus, na vida de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas nesse propósito. Haja agora o Senhor na vida daqueles que são alvo das nossas orações. Senhor, visita nessa hora, onde quer que essas pessoas estejam, e ministra cura na alma, cura na mente, ministra libertação. E quem tiver um jeito duro de ser, seja agora quebrantado no poder e na autoridade do nome de Jesus. E aonde houver ali uma cerviz altiva, um orgulho, uma vaidade demoníaca, seja dissipada, desarraigada, arrancada agora no poder e na autoridade do nome de Jesus e dê lugar ao quebrantamento do Espírito Santo de Deus, dê lugar à presença do Senhor e assim age em nossas vidas a plenitude concedida pelo Senhor na pessoa do teu Santo Espírito, em uma vida muito bem vivida, uma vida gozada com alegria e com a santidade que nos é devida. Senhor, põe agora essas características que é a porção de hoje, a qual nós viemos buscar na tua presença. Haja nessas pessoas que são alvo das nossas orações, em cada marido. Um coração generoso para com as suas esposas, para conosco, um coração amoroso, uma mente, um coração respeitoso. Faça isso, meu Deus, repreendendo toda a cultura satânica, lançando por terra toda a influência maligna que tem se apoderado das mentes e dos corações dessas pessoas, fazendo com que as famílias lá fora se apresentem da forma como tem sido hoje, mas não será assim na vida dessa pessoa que está orando comigo. Entra nessa casa nesse momento, Senhor, e põe em ordem. Põe em ordem, Senhor, essa casa e começa a arrancar toda a vontade satânica que porventura esteja se instalando sorrateiramente. Seja repreendida agora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Haja agora a restituição da generosidade, haja agora a restituição do afeto, haja agora a restituição
da fidelidade, haja agora toda a vontade soberana do Senhor na vida dessas pessoas que estão orando comigo. Em nome de Jesus, meu Pai, é isso que eu te peço. Entra com cura, Senhor, entra com libertação, entra com salvação. Doce Espírito de Deus, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Senhor, por ouvir a nossa oração e aquilo que nos faltou pedir. Amado Espírito Santo, pede por nós. Obrigada por nos atender, Senhor. Obrigada por nos dar a vitória, segundo a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa em nome de Jesus e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.